Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente, eu sou Val Cabral e este é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Nós hoje vamos fazer uma abordagem de um passado que nos orgulhou bastante, que nos emocionou, de um brasileiro que fez com que o Brasil fosse propagado, admirado no mundo inteiro. Um ser humano extraordinário, um atleta, um astro, um homem quase que endeusado por milhões e milhões de brasileiros com merecimento. Um trabalho fabuloso de ativismo social. O que falava soava como uma, uma mensagem de humanização. Uma figura extraordinária, simpático, carismático, jovem. Estou me referindo a Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1. Estamos prestes a completar 32 anos do seu falecimento. E teve um momento que me marcou bastante, que até hoje eu fico imaginando nessa questão da abordagem mística, em que ele parou diante do veículo dele, no fundo do veículo, colocou as mãos sobre o veículo e ficou no mínimo 2 minutos introspectivo. Não sei se prevendo algo que mais tarde viria a acontecer, que foi a tragédia em que ele foi vítima de óbito. Não sei se pensando na vida, não sei se vendo alguma coisa que não conseguíamos enxergar. Ele estava ali diante de um veículo que acabaria sendo algo como uma urna fúnebre, porque foi ali onde ele morreu. Mas estava pensativo, com um olhar vago. E ele que sempre foi cercado por multidões, naqueles poucos momentos, creio que não mais do que 2 minutos. Parece que ele tinha pedido antes. Ninguém se aproximou dele. Era ele e o veículo. Ele e o carro de Fórmula 1. E as tomadas das televisões focavam ele cabisbaixo, mas como se estivesse olhando para o veículo, mas introspectivo. Aquela foi a cena que mais me marcou de Ayrton Senna, até hoje. Até hoje, quando há um debate sobre questões místicas, religiosas, ressurreição, reencarnação, cristianismo, deusismo, toda vez que eu me deparo num debate sobre esse assunto, inevitavelmente eu memorizo aquela cena. E para falar de tudo isso, para falar do que fora, para falar do que representou e do que até hoje significa Ayrton Senna para o Brasil, para o esporte, para o modelo de exemplo de juventude, de ser humano, a gente convidou para bater um papo alguém que talvez seja a própria personalização do Ayrton Senna. Um indivíduo e uma personalidade que é de Itabuna e que pegou para si a bandeira de permanecer com o legado da imagem bonita do Ayrton Senna. Não só um fã, mas alguém que se incorporou nas causas, porque ele também é ativista social. Alguém que assimilou bem a mensagem humanitária de Ayrton Senna, mas sobretudo de desporto, de fazer as pessoas acreditarem que através dos esportes, através da boa conduta, do comportamento exemplar, que o indivíduo se aperfeiçoa a cada dia, se engrandece como ser humano. Estou me referindo a Ivan Gusmão, com quem a gente vai, a partir de agora, travar uma conversa, um bate-papo, tete a tete, olho no olho. E, para tanto, já o saúdo com o meu bom dia, querido amigo Ivan Gusmão. Bom dia, Val. Bom dia ao seu público, os telespectadores. É sempre uma satisfação bater um papo com você, ainda mais falando de Ayrton Senna. Aqui hoje a gente vai reviver, principalmente esse momento que você acaba de citar, que foi um dos momentos marcantes, que antecederam ali os seus minutos finais de vida. Então, aí, Ivan, você que é historiador, acho que não deve ter
nenhum momento, né, que tenha sido público, que não seja do seu conhecimento em relação a Ayrton Senna, o que é que você acha que existiu naquele momento em que ele para, sabe? E diante do veículo, de maneira muito pensativa, muito introspectiva, deixa no ar o que efetivamente estava passando pela cabeça dele. Você teria essa resposta para nós hoje? Sim, Val, ali na verdade foram dois momentos muito parecidos. O primeiro, ele ainda com a roupa social, onde ele coloca a mão, as duas mãos, debruçando no aerofólio do carro dele, porque desde a pré-temporada ele vinha junto com os engenheiros, tentando encontrar o melhor equilíbrio do carro. Carro esse que sofreu com a mudança das regras da Fórmula 1. No ano anterior, o carro tinha muito mais recurso, era um carro de outro planeta, como ele denominou, e por ele ser o melhor piloto de Fórmula 1 hoje, de todos os tempos, e na época o atual melhor piloto, existia uma marcação, primeiro por ele ser brasileiro, segundo por ele ser temente a Deus e falava muito em Deus, e nesse esporte não se gostava disso. E terceiro, porque ele, com um carro, com todos os recursos do ano anterior, ele poderia ganhar 5 campeonatos seguidos. Então, queriam mais emoção para a Fórmula 1, queriam que não fosse um brasileiro, que fosse um europeu, o campeão. Então mudaram as regras. O carro ficou muito difícil de se equilibrar. E ele estava conseguindo, tanto sim que Damon Hill, seu companheiro de equipe, um piloto jovem ainda, inexperiente, mas conseguiu disputar ponto a ponto com Michael Schumacher. E se não fosse uma malandragem, uma vigarice do Michael Schumacher na última corrida, Schumacher não teria ganhado aquele título. Um título onde ele tirou dentro da pista o Damon Hill. Mas voltando a essa questão que você falou, e eu falei, foram dois momentos. O momento que ele está com a roupa social, ele debruça sobre o carro, tentando entender ali onde é que ele precisava melhorar mais ainda, porque estava na véspera do Grande Prêmio de Imola. Mas ali não era só o carro, ali tinha a vida pessoal do Ayrton sendo mexida bastante. Ele namorava com a Adriane Galisteu e houveram denúncias, e ele recebeu um dossiê com essas denúncias. A princípio ela também ela estava em Portugal assistindo a corrida, não foi para a Itália. Ela pediu que ele não corresse naquele final de semana, porque na sexta teve aquele acidente com o Rubens Barrichello, e no sábado, no treino oficial, teve a morte do Roland Ratzenberger. Então o clima estava pesadíssimo, ela pediu e ele disse que não poderia, como um profissional, deixar de correr, por todo o investimento, que é a carreira, que é a equipe de Fórmula 1, ele corria, que era a Williams. Então ali foi um misto de muita pressão psicológica, cobrando resultados, porque na corrida de estreia aqui no Brasil, ele rodou na subida ali da junção. Você vê, um local onde quase ninguém roda. Ayrton Senna rodou, né? E em 94 ele, no Brasil, ele não venceu. Venceu no ano anterior, em 93, naquela épica imagem que ele senta à porta do trem para safety car, inclusive é de minha propriedade hoje. E 93 foi a nossa despedida com ele. Bom, o segundo momento foi com ele já com a indumentária de piloto, com o macacão, com o capacete, e ele não encosta no carro, ele fica na parede, também reservado, que ali era o momento de concentração do piloto, então a equipe toda respeita, e ele com as mãos à frente aqui, num tipo de uma referência, ou o que é que eu faço para melhorar isso aqui? Enfim, realmente ele não estava tranquilo para dar o seu melhor, mas deu. Ele faleceu liderando o Grande Prêmio. Na sexta volta ele bateu na curva Tamburello. E isso aí é aquela outra velha questão que até hoje se discute. Então, a gente percebe também que depois do falecimento de Ayrton Senna, a Fórmula 1 nunca mais foi a mesma. Nós tivemos a tentativa com o Rubens Barrichello,
Me parece que teve o Felipe último, Massa. Felipe Massa, mas perdeu o glamour, né? Perdeu a graça. O Brasil parava para assistir as Fórmula 1. E de repente hoje eu mesmo que era fã, aos domingos estava lá sintonizado, no sábado tinha a classificatória e tal, e a gente acompanhava tudo isso, e de repente a gente ia nas casas das pessoas, estava todo mundo sintonizado ali na corrida de Fórmula 1. E com a morte de Ayrton Senna, eu acho que também morreu esse interesse. Né? As pessoas deixaram de assistir a Fórmula 1. Não sei, parece até que não é mais televisionada, não é isso? Ainda está sendo, né? Mas eu acho que perdeu o glamour. Você acha que a sustentação da atratividade da Fórmula 1 estava restrita a Ayrton Senna, ou foi o esporte que mudou, ou as pessoas deixaram de ter paixão pela Fórmula 1, independentemente do ocorrido com a Ayrton Senna? Como é que você identifica essa redução visível do interesse das pessoas em permanecerem a assistir no Fórmula 1? Eu sempre analiso qualquer tipo de situação, Val, não apenas sob um determinado motivo. Acredito que foram vários. E o principal é esse que você acabou de citar. Com a morte do Senna, a gente depositou primeiro, porque era no momento, Piquet já tinha parado, Rubens Barrichello. E não pôde corresponder, realmente é uma diferença enorme de pilotagem. Depois veio o Felipe Massa, e ambos chegaram até a Ferrari, onde Senna gostaria de ter terminado a carreira. Então, mesmo assim, a gente se esforçou ao máximo para poder, com um brasileiro no grid, torcer. Hoje nós temos o Bortoleto, e a gente aposta muito nisso, mas realmente o interesse do público em geral, dos que são envolvidos no automobilismo no Brasil, que são apaixonados pela Fórmula 1, como eu, inclusive, a gente assiste as classificatórias, as sprint races, as corridas, mas reduziu bastante mesmo. A Globo perdeu a concessão para a Bandeirantes, agora a Bandeirantes perdeu a concessão para a Globo, e a gente espera que o Gabriel Bortoleto, realmente venha a nos dar prazer em realmente acordar de madrugada ou domingo de manhã para assistir uma Fórmula 1. Como a gente não tem acompanhado, em função até de que a Bandeirante tem dificuldade de transmissão aqui, né? Como tem sido a realidade atual hoje, como brasileiro na Fórmula 1? Então, hoje as fichas estão depositadas no Bortoleto, né? Trocou de equipe agora, está com um carro melhor, mas também houveram muitas modificações. O ano passado o carro cresceu e enlargueceu um pouco, esse já diminuiu em sua largura e em seu comprimento, né? Já o combustível, a motorização, então a Fórmula 1 ela sofre muita mudança de um ano para outro. Bom, é tecnologia avançada, é de ponta, a gente tem que entender isso, né? E com a morte do Senna, você vê que foi criado aquele halo que é justamente uma proteção da cabeça do piloto. A cabeça do piloto na época do Senna ficava mais exposta, hoje fica menos exposta porque ele fica mais enterrado no carro, e ainda assim tem aquela proteção, que já salvou pelo menos 2 vidas ou 3 com esse equipamento. E a gente tem que entender que a Fórmula 1 está aí justamente para testar, para tentar trazer para o carro de rua tanto a segurança como performance, conforto, etc, etc. Porque acaba sendo a Fórmula 1 um laboratório, né, para os veículos, né? Eu não entendo muito de história, mas eu já assisti algumas coisas, as grandes marcas internacionais de veículos de rua, elas sempre usaram a Fórmula 1 como laboratório. Né? A Toyota, inclusive marca que não tem muita história em Fórmula 1. A Toyota não tem muita história, não é isso? Isso. A Ferrari tem, a Williams tem algumas marcas que são conhecidas do dia a dia do brasileiro, das pessoas que tiveram na Fórmula 1 a sua pesquisa tecnológica, científica, comportamental, enfim. Mas eu quero voltar à pergunta. No ano passado, como foi a presença do brasileiro a nível de ranking, de classificação no final? Ele não ficou entre os 10, a gente geralmente observa os 10 primeiros, não ficou entre os 10, mas foi muito bem conceituado dentro da sua equipe. Correu ao lado de Nico Hülkenberg, e um piloto experiente, e em várias situações ele estava à frente do seu companheiro de equipe, que era o piloto principal.
Então, lembrando a Ayrton Senna também, que no primeiro ano, ele deu aquela estourada, principalmente aquela memorável corrida em Mônaco, com aquela chuva toda, que ele ia ganhar a corrida e terminar a corrida um pouco depois da metade. E então, Bortoleto não teve essa explosão, mas o que ele fez ao longo da temporada o catapultou para uma equipe melhor, a Audi agora, e a gente aposta um pouco mais nos resultados dele. Só que as outras equipes também, Val, elas evoluem. E elas têm muito mais dinheiro para poder melhorar o seu carro. Então a gente está com o pé no chão quanto ao nosso piloto, porque a gente também não pode cobrar dele e exigir dele que ele seja o novo Ayrton Senna. É complicado, é muito difícil, né? A gente percebe também que a Fórmula 1, junto do golfe, do tênis, tem alguns esportes que são de pessoas muito ricas, muito milionárias, né? Para chegar à Fórmula 1, não pode ser uma pessoa comum, né? Por melhor que seja, né? Ou melhor que seja, né? Porque envolve muito dinheiro, são contratos de milhões de dólares. E diante de um veículo que só o pneu às vezes custa mais do que um carro esporte aqui, nacional, enfim. E são pneus que parece que só servem para uma corrida, não é isso? Tem equipamentos sofisticadíssimos, há todo um aparato de tecnologia, de pesquisa, são vários engenheiros da eletricidade, de tudo que você imaginar, então envolve muito dinheiro, muito dinheiro. Então, o que é que faz? E aí também, por conta deste fato, existe a questão do marketing, da visibilidade. E uma Fórmula 1 sem um brasileiro, de um país com 213 milhões de pessoas, não teria também tanto apelo de propaganda para as grandes marcas internacionais. Você acha que o fato do Brasil gostar de Fórmula 1, né, mesmo considerando o fato de uma redução desse gostar, dessa atratividade, você acha que o fato do Brasil ter mais de 200 milhões de brasileiros é motivacional para que a Fórmula 1 tenha um piloto do Brasil? É sim. Inclusive, existem muitos grandes prêmios que já não estão mais no calendário da Fórmula 1, porque a disputa é muito grande, Val, para poder receber a Fórmula 1 no seu país. E nós estamos com Interlagos, aí a todo vapor, sempre a cada ano melhorada, a pista principalmente, e o Brasil tem um público espetacular, um dos maiores da Fórmula 1 no ano, né, no calendário. E antes eram 16 corridas por ano, hoje a gente já está ultrapassando 21 corridas. Então, virou um comércio muito forte, muito grande. O Brasil tem essa janela e historicamente os pilotos brasileiros são muito bons. Mas vem essa questão dos patrocinadores, né? Você vê que o Senna na época tinha como seu principal patrocinador o Banco Nacional, que hoje já não existe mais há muito tempo, né? Então é muito difícil. E o Senna usou muito da categoria de base que ele fez para justamente negociar bons contratos. Então tem piloto aí que paga para correr. Você vê um Lance Stroll, que é filho de um dono de equipe, um piloto muito abaixo do Bortoleto, mas que corre porque o papai é o dono da equipe. Quer dizer que tem isso também na Fórmula 1, né? Quem indica? Quem indica A gente também sabe que numa corrida não é somente o piloto que está em jogo ali, né? Porque quando tem Interlagos, Fórmula 1, etapa tal, entendeu? O mundo inteiro está voltado para o Brasil. E eu percebo quando eu assistia, que eu confesso há algum tempo já não mais assisto, não sei se influenciado pela ausência de brasileiros, mas assim, sempre se fala um pouco do país, né? Durante a corrida, antecedendo a corrida, passam ali imagem do país, e aquilo é muito bom porque assim, tem situações de mais de 1 bilhão de telespectador, não é isso? Então você imagine mais de 1 bilhão de pessoas assistindo imagem do Brasil, né? Questões ambientais, carnaval, nossos valores tecnológicos também, arquitetônicos, a natureza, enfim. Então, acaba a Fórmula 1 contribuindo para a boa imagem do país. O fato de serem somente 21
etapas dessa Fórmula 1 significam que dos mais de 200 países, apenas 10%, né, estão dentro desse processo da grade das etapas da Fórmula 1. Você que tem estudos, que é um historiador, você que pesquisa, porque o Brasil também já teve, eu me lembro que a equipe Fittipaldi, né, já teve a equipe Copersucar. brasileira, da Copersucar, e hoje para uma equipe participar do grid, para estar na Fórmula 1, quantos milhões seriam necessários hoje? Para estar lá, independentemente do piloto, do que ganharia o piloto? É uma cifra que eles realmente não gostam de divulgar, a gente não tem tanto acesso, mas a gente sabe que não é só o dinheiro. Tem que ter a política, o jogo de interesse, né? Uma permuta, que é justamente talvez por isso que eles deixem mais sobre a capa, mas é altíssimo. Você vê que várias montadoras entram, saem, realmente é um gasto enorme, mas que dá lucro. Dá lucro para cada equipe aí, ela tem retorno financeiro. Quanto mais ela vence, quanto mais ela pontua, mais lucro ela tem, mas realmente é caríssimo. E a gente não sabe assim conotar, denotar, explicitar e exemplificar. Olha, são X milhões de euros. Também depende de equipe. Por exemplo, você vai para o futebol. O orçamento do Flamengo é vertiginosamente maior do que, por exemplo, do Goytacás. Exatamente. Seria na Fórmula 1 a mesma situação? Seria sim. É por isso que tem essas equipes lá que recebem 10 voltas do primeiro colocado. Porque o carro dele não tem aquela potência. Então, não são carros iguais, né? Rigorosamente falando. O espaço é igual, o tempo é igual, mas o veículo é motor diferente, a aerodinâmica é diferente, por conta dos investimentos. Nós temos aqui em Itabuna, você como representante do legado, né, da história, da imagem de Ayrton Senna, mas aqui também tem um fã-clube, né? Tem pessoas que devem estar ligadas às suas redes sociais e tal. Qual o tamanho hoje aqui, exatamente em Itabuna, das pessoas que ainda cultivam a imagem de Ayrton Senna? Você tem essa... É uma coisa muito espalhada. Eu não montei um grupo específico dos fãs, dos que nós chamamos de cenistas aqui em Itabuna, justamente por fazer parte da diretoria de um fã-clube em São Paulo, o Acelera Ayrton, onde a gente canaliza todo mundo para lá. Então, em vez de ter o meu grupinho, eu pego essas pessoas interessadas aqui e canalizo para lá, porque é uma movimentação muito grande, de muitas informações, de várias redes sociais e de encontros, inclusive visitação ao Instituto Ayrton Senna, que a gente promove. E aí eu prefiro dessa forma. Só que foi interessante você tocar nisso, porque abre a janela para me falar justamente até dessa indumentária que eu trago hoje aqui ao seu programa, que nós estamos com um projeto de dar uma volta ao mundo sem pressa, sem correria, sem prazo para terminar, onde a gente vai, além de manter vivo o legado do Ayrton Senna, tocar principalmente nos locais onde ele fez muita filantropia. Senna, ele fez muita doação milionária, em orfanatos, asilos, creches, enfim. E aí eu quero fazer uma visita a esses locais, que são poucos conhecidos para a grande maioria, fazendo o antes e o depois, uma foto quando o Senna esteve lá e uma foto do Ivan Guzmão presente. Mas para isso a gente precisa... Montei um canal no YouTube e eu peço sua permissão para divulgá-lo. É o Fórmula Senna, canal no YouTube Fórmula Senna. Senna com 2 N's, claro. E onde eu pego uma picape Fusca, né? Que ela inclusive é diferenciada, puxando um mini trailer. Esse mini trailer é um Fusca cortado. E é esse que está na imagem. Esse aí foi quando eu adquiri, né? Só que ele hoje já está todo pintado com aquele verde fluorescente do capacete do Ayrton Senna, né, da primeira vitória em Portugal. Aí a imagem está mostrando a mudança, né, da transformação do exatamente. E eu pintei a picape Fusca de preto para justamente ser nesse padrão dessa camisa que eu estou usando hoje aqui, a Lotus JPS 97T de 1985, da primeira vitória do Ayrton Senna. Olha aí a pintura e depois ele vai receber os adesivos, né, as logomarcas
de época, do Depois capacete do você se Senna. refere nessa filmagem que está sendo mostrada ou você ainda está em processo de transformação? O mini trailer, eu vou alongá-lo. Vou puxar um pouquinho mais para frente para vir o para-brisa do Fusca, né? E ter mais conforto lá dentro, porque é uma casinha. Tem alguns locais eu não vou poder estar em pousadas ou em hotéis, eu vou dormir aí, pernoitar aí dentro, né? Mas está em processo. Era para estar pronto, só que eu tive uma infelicidade ao trocar o motor do Fusca, tirar o motor 1300 e colocar um AP 1.8 turbinado, por causa das viagens que a gente vai fazer, né? Essa picape já está toda pretinha. Então, na oficina onde o carro estava, ele incendiou, pegou fogo. Mas pegou fogo da metade para frente. E aí, como eu tinha um outro Fusca de corrida, eu desmontei esse outro Fusca de corrida para restaurar essa picape. Dois em um. E aí acabei perdendo muito tempo. Então era para estar pronto já tudo. Já era para estar nas primeiras viagens. E a primeira viagem seria aqui no Brasil. E principalmente onde ele tem uma fazenda lá em Tatuí. Mas a gente sabe que a gente vai chegar lá. Agora, um outro ponto que me chama a atenção, e eu ainda estou carregando isso quase que sozinho, tá? O fã-clube Acelerar Isso me ajuda bastante nesse sentido, é com relação ao Fiat Tempra Safety Car 1993, que é o carro onde a Ayrton Senna, após vencer, saiu saudando a torcida. Ele chegou a sentar Sentou na porta e tal, né? O fato que só aconteceu essa vez na história da Fórmula 1. Então esse carro é um carro histórico, de muito valor. Eu não consigo deixar esse carro aqui no Brasil. Esse carro tem que ir para um museu ou para um arquimilionário, né, europeu ou asiático. O árabe. O árabe, né? Porque a Fórmula 1, inclusive, já está no Oriente Médio. Parece que Abu Dhabi. Isso, tem mais. São três. São três. E seria o mais porque eles têm realmente condição de bancar, né? Mas dinheiro não é tudo nesse contexto não, aí. Né? Aí a Fórmula 1 ela precisa envolver outros países para justamente ter o espetáculo que é, né? E por conta da Fórmula 1 ser o espetáculo que é hoje em dia, é que eu fui convidado a levar esse Fiat Tempra Safety Car de volta a Interlagos em 2021. E, claro, eu programei, a gente reviver aquela cena com o cosplay do Senna, sentado à porta, mas aí o Instituto Ayrton Senna me pediu que um aluno formado pelo Instituto fosse representando o Senna na porta do carro, com um capacete oficial do Senna, e eu pedi que o primeiro piloto oficial da Fórmula 1 de um safety car, que é o Roberto Aranha, ele fosse pilotando o carro. Bom, e eu ficava cá na arquibancada, curtindo, só que aconteceu diferente, Val. Uma filha dele nos Estados Unidos adoeceu, ele teve que sair às pressas, e lá eu tive que pilotar esse carro dentro da Fórmula 1. Acabou você sendo o piloto. Piloto. Então foi fantástico. A Fórmula 1 ela tem uns horários muito restritos, né? Então foi dada a ordem que seria uma volta só. Mas para não ficar também só safety car, vários carros históricos de corrida aqui do Brasil também desfilaram. Saíram à frente, me pediram para eu vir mais recuado, para ter o destaque, com os carros batedores me acompanhando, né? Os giroflex do Tempra ligados. E foi uma loucura, quase 200 mil pessoas gritando o nome de Senna. E eu, super empolgado e chorando, né? Sentimento de pertencimento. Poxa, e ali me pedindo, levar, gritem. Os fiscais de pistas, filmando, fotografando, todo mundo. Aí comigo, no banco de trás, foi o advogado do autódromo, né? Piloto também da Fórmula Porsche, campeão. E ele recebeu uma autorização para a gente dar mais 2 voltas, em vez de uma, foi para 3. Eu achei aquilo fantástico, porque jamais imaginaria a Fórmula 1, com toda a rigidez que permitir. Aí pronto, aí o carro deu 3 voltas. Quem não viu antes, viu. Sim. E foi cada grito, abalou ali as estruturas de Interlagos. Foi muito bonito. Nós vamos falar um pouco também sobre o trabalho filantrópico do Ayrton Senna, que eu acho que é a parte mais bonita, né, do atleta, do piloto. Mas isso a gente vai fazer no próximo bloco. Nós vamos para um breve intervalo, é coisa muito rápida, um pra lá e um pra cá.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Estamos batendo papo com o Ivan Guzmão, ele que é o legítimo representante da memória, do histórico, do legado de Ayrton Senna, piloto de Fórmula 1, que considerado até hoje como um dos mais brilhantes, um dos maiores campeões de Fórmula 1 e que colocou o Brasil no topo, né, das grandes marcas, né, das boas imagens deste país para o mundo. E o Ayrton Senna não era somente um bom piloto. Ayrton Senna não se destacava somente pela sua habilidade, pela sua qualificação técnica diante de etapas da Fórmula 1. Campeão algumas vezes, campeão muitas vezes de etapas, mas campeão de verdade no contexto humanitário ele foi em suas ações filantrópicas. Muitas instituições foram beneficiadas pelos muitos milhões de dólares de suas doações. Morreu deixando o legado do Instituto Ayrton Senna, que tem muito contribuído, sobretudo na questão da assistência social e da educação. E é sobre este assunto que eu gostaria agora de conversar com
o Ivan Guzmão, porque como estudioso de Ayrton Senna, como historiador de Ayrton Senna, ele deve ter conhecimento não somente de atividades nacionais, como de contribuições, de doações que ele com certeza fez para orfanatos, creches, escolas, enfim, para países do mundo afora. Eu pergunto a Ivan Guzmão se ele tem conhecimento de alguma situação em que o Ayrton Senna fez a diferença na vida de pessoas, de comunidades, de instituições e até de país. Essa resposta a gente vai obter a partir de agora com Ivan Guzmão. Teve sim, Val. Ayrton Senna, a gente qualifica-o da seguinte forma: existe o homem, e na intimidade chamada de beco, quanto mais íntimo, mais tinha esse acesso, e existia o Ayrton, e existia o Senna. O Senna era aquele que colocava seu macacão e era implacável na pista, sempre com muita honestidade, com muita garra, com muita virilidade. Então ele era mais do que um ás e um herói. Mas ali ele era totalmente diferente do que ele era no lado de fora. No lado de fora, muito brincalhão. Ele brincava demais com seus companheiros de equipe, com seus rivais, com uma amizade tremenda que ele tem com o Nigel Mansell. A equipe, né, de trabalho, os engenheiros, os mecânicos, enfim. E também nessas horas vagas, nos países onde ele transitava com muita liberdade, principalmente Itália e Japão, ele prestava uma filantropia, uma caridade, uma ação social muito marcante. Ele era muito respeitado, ele era muito convidado a visitar hospitais. E é claro, você chega lá e recebe no hospital enfermo e recebe a visita de um piloto de Fórmula 1, já é uma grande diferença. E esse piloto sendo o melhor de todos os tempos, então mais ainda, né? Então não era só a presença dele, ele verificava o que era necessário para aquela instituição, se confirmava ser uma instituição séria, ele ia ali e aportava um capital, aportava uma doação, tá? E fez isso no mundo inteiro. Por isso até que eu citei que esse trabalho que eu quero fazer, e é um trabalho, a gente vai divulgar no canal do YouTube toda a viagem, né? Todo o percorrer, todo o caminho, não é só o ponto final. A gente vai querer mostrar que ele, né, também teve essa grande participação. Como também nos teatros, nos shows que ele participou, ou seja, no lado que ele se divertia. Então é uma intimidade nova do Ayrton Senna, é um trabalho para ajudar a manter todo esse legado dele. Então o Instituto Ayrton Senna hoje é a grande representação do sonho que ele tinha, que ele já conversava com a irmã dele pouco mais de um ano antes da morte. Então a irmã dele pensou bastante e sentiu que era uma forma também de deixá-lo vivo ao lado dela, a montagem do Instituto Ayrton Senna, respeitado no mundo inteiro e que vem fazendo um trabalho social, principalmente na educação, que é diferenciado. E como é que é esse processo do projeto Ayrton Senna na educação? O Instituto ela forma professores, né? E tem uma metodologia. Então ela, junto com a prefeitura da determinada cidade, que eles conseguem abraçar, porque os convites são inúmeros. O Instituto não consegue abraçar no país todo todos os pedidos. Então, dentro dessa seleção, ela forma professores nessa metodologia. E acabei de dizer no bloco anterior que um aluno formado professor dentro do Instituto Ayrton Senna, né, que ele começou sendo um aluno dessa escola que era parceira do Instituto. E aí, depois de uma certa idade, ao crescer, queria se formar professor, foi para o Instituto Ayrton Senna, se formou lá e ajuda nisso, nessa divulgação. Então, é esse o trabalho, não é? Ou seja, o Instituto Ayrton Senna não tem escolas, o Instituto Ayrton Senna não dá fardamento, não dá material escolar, não dá merenda escolar. Ela faz a formação, né, desses professores numa metodologia diferenciada. E me parece que tem um programa que é nacional,
inclusive com apoio do governo federal, né, já de muito tempo. Esse programa do Instituto Ayrton Senna existe aqui na Bahia, em alguma cidade baiana? Não, nem em Salvador. Eu, pela proximidade que tenho junto à família, na qual me pediram inclusive que eu levasse o safety car para uma exposição dos 25 anos de morte do Ayrton Senna, feito também lá em Interlagos em 2019, levei com todo o custo meu, o Instituto não arcou com absolutamente nada, foi uma forma de agradecê-los. Tentei trazer para Itabuna, mas foi aí que me mostraram que realmente eles têm lá uma grade enorme, não tem como ampliar, não tem como atender a todos os pedidos. Então eu fiquei na vontade de trazer para Itabuna isso aqui. Sim, mas está em processo ainda de reivindicação, ou seja, você desistiu? Em que situação está hoje o pedido? O pedido está lá. Com essa viagem que eu vou promover, seria a partir desse ano, mas com todo esse atraso da restauração da picape Fusca, eu acredito que seja o ano que vem. Estarei mais perto da família, porque tem vários lugares que ainda tenho dúvida que ele tenha ido, que eu tenho, principalmente de férias, que eu tenho certeza que a família tem recordações, fotos, filmagens, e possa me orientar. E é esse o tratado que eu tenho com a família, para que me concedam essas informações. Bom, novamente cara a cara com eles, eu vou fazer o pedido, né? É isso aí. Você tem também conhecimento da vida pessoal, amorosa? Ele, parece que a última namorada dele foi Adriana Galisteu, não é isso? Como era a Ayrton Senna nesse contexto de relações amorosas? Ele era mulherengo, o histórico dele. Ele morreu com quantos anos? 34. 34. Não deixou filho? Não, era um dos sonhos. Ter um filho, né? Ter família, que tinha decidido ser com a Adriane Galisteu. E até porque ela conseguia acompanhá-lo. Muita gente acha que o fato dele arcar com as despesas da Adriane, no sentido de dispor um valor mensal para ela estava com ele por conta do interesse, mas não, ela tinha um irmão problemático, né, já falecido, usuário de drogas, um pai que bebia bastante e a mãe doente. Então ela precisava trabalhar para manter a sua casa mais organizada possível. Então ela para acompanhá-lo, ela foi sincera ao dizer isso. Inclusive no documentário dela, né, que saiu agora na Netflix no ano passado, ela mostra que todos esses detalhes, sem nenhum tipo de vergonha, de constrangimento, ela abriu mesmo coisas que muita gente não sabia nesse sentido. Então a Ayrton não conseguiu ter um filho, a Ayrton não conseguiu encerrar a carreira na Ferrari, que seria assim mesmo o auge, porque o povo italiano adora, tanto sim que o ano passado, por muito pouco, o Tempra foi lá para Imola. O prefeito de Imola, o Marcos, ele manteve contato comigo, eu demonstrei interesse, só que um deslocamento de um veículo desse para ir para o outro lado do mundo tem que ser por navio, uma viagem muito cara, né? Eu não poderia deixar o carro lá, a ideia era já deixar o carro lá para ir para esse famoso leilão na Inglaterra, mas esse carro ia ficar 1 ou 2 anos de repente lá, quase que parado, movimentando comigo à distância, então não deu certo, tá? Seria agora no aniversário de 30 anos de morte do Ayrton Senna, uma data marcante, com uma festa espetacular em Imola. Todos os pilotos atuais vestiram a camisa simbolizando o capacete do Ayrton Senna, menos Max Verstappen, por ser genro do arquirrival Nelson Piquet, que aí agora entra na sua resposta com relação a ser mulherengo. Ayrton Senna, um piloto de Fórmula 1, jovem, bonito, rico, então tinha realmente muito assédio. Evidentemente que ele procurou, né, dar prioridade à carreira e não a esses relacionamentos. Então quando ele viu que sim, precisava ter uma companheira ao lado, ele teve relacionamento com a Xuxa, né? E depois com a Galisteu. Mas antes disso ele teve a Adriana e a mim, que foi no início da carreira dele, teve várias outras, né? Mas assim de pouco tempo.
Então, a briga com o Piquet era justamente isso, né? Porque ele não aparecia com mulher e que ele não gostava de mulher. Não, e o Piquet gostava de mulher, era casado, tinha família e tudo. Quer dizer, são estigmas que colocam mais dentro desse apimentamento de disputas internas. E a resposta de Senna foi: pergunta a tua namorada se eu gosto ou não de mulher. Provocativo. Aí foi provocativo. E a vida do Galisteu no dia a dia, independentemente desse contexto de profissionalismo, relações amorosas e tal, você tem conhecimento de como era ele com a família dele, o dia a dia dele? Você tem? Tenho sim. No início, ele levava a Adriane para Angra, para uns passeios, para as férias, junto com a família dele. Ela era muito querida lá, principalmente pela mãe do Ayrton Senna, Dona Neide, a Zaza para os íntimos, e era bem aceita. Só que não imaginavam que ia chegar a esse nível de comprometimento, né, de compromisso. E aí tinham escancaradamente a preferência por Xuxa, também amiga da família, etc. Mas, poxa, isso aí é a decisão do Ayrton Senna, né, do cidadão, é ele que convive. E o final do relacionamento de Xuxa e Ayrton Senna foi promovido por Xuxa, foi decisão da Xuxa. Então ele queria continuar. Ela achou que as agendas não estavam batendo e se vendo pouco. E a Marlene Matos também interferiu, né? Que quando ela saía para encontrar com a Ayrton, atrapalhava a agenda dela. Enfim, coisas realmente de estrelas. Mas a Ayrton era muito feliz. Todos os amigos íntimos e próximos, principalmente o Braguinha, relatavam que o Ayrton Senna mudou bastante, se tornou uma outra pessoa, estava mais feliz, estava bem feliz. Então a Adriane, ela sofreu muito com a morte do Ayrton. A família não ficou tão próxima a ela até hoje, inclusive, tanto sim que no documentário do Senna ela teve uma participação ali de 2 minutos, enquanto Xuxa teve o quíntuplo disso, e aí motivou a Adriane a preparar esse documentário dela. E de repente a gente ficou sabendo de algumas outras informações, mas é uma questão de foro íntimo, né? Adoro a Adriane, gosto da família do Senna, vou tomar partido nessa situação, sendo que o meu foco é manter vivo o legado do Ayrton Senna, um piloto que me deu muita alegria, particularmente falando. Então, estou fazendo aqui a minha parte, desse tamanho, mas que isso tem uma repercussão, Val, mundial. Então, hoje eu tenho nas minhas redes sociais muitos amigos que a gente conversa através de tradutor do Japão. Então, eu sei que eu serei bem recebido com esse projeto em todo o santo lugar. É isso. E tem alguma história de Ayrton Senna com a Bahia? Por exemplo, ele chegou a vir a Carnaval, festejo junino, enfim. Você tem algum conhecimento sobre ele ter estado na Bahia ou ter afinidade com alguém da Bahia? Qual a ligação que teve Ayrton Senna com a Bahia e os baianos? Senna, no início da carreira, ainda no kart, correu aqui em Lauro de Freitas e teve um amigo baiano. Fora isso, os registros são muito poucos, né? A agenda dele de entretenimento, de diversão, era pequena e vasta ao mesmo tempo, em se falando geograficamente falando, mundo. Então ele tinha muitas opções. Então, até no próprio Rio de Janeiro, a gente vê poucos relatos da presença do Ayrton Senna. É o que eu pretendo descobrir mais, Val, junto com a família, principalmente na nossa Bahia. Então tem muitas coisas ainda que estão sem o conhecimento público, né? Porque, afinal de contas, foram mais de 30 anos, né? Experiência humana, centenas de países sendo visitados. Quer dizer, eu fico imaginando como é que não deveria ser a agenda do Ayrton Senna. Pesadíssima. Ele também tinha um hobby dele, ele gostava dos aeromodelismo na fazenda lá de Tatuí. Ele montou também, além da pista dele, ele andava de jet ski na fazenda, ele andava de kart, que ele construiu uma pista de kart que todo ano, nas férias da Fórmula 1, reunia grandes pilotos aqui no Brasil, e do Brasil e de fora do Brasil, nesse kartódromo. Então, você vê que era o espaço curto de férias,
E ele tinha essa infinidade de lugares a visitar, principalmente onde ele mais adorava, que era a fazenda de Tatuí. E eu percebi também as relações de amizade muito fortes que ele tinha, ficou muito sintetizada no sepultamento dele, no velório e no sepultamento, né? Quase todos os pilotos, se não todos, estavam presentes ali, o mundo inteiro focado. Acho até que se você fizer um parâmetro sobre o que foi o sepultamento de Pelé, né, e o de Ayrton Senna, ele foi mais concorrido, sabe? Não sei se por conta da Fórmula 1 ter pessoas com mais condições financeiras de deslocamento, mas você tinha no velório e no sepultamento do Ayrton Senna pessoas do mundo inteiro, do Japão, da Inglaterra, do mundo inteiro no velório do Ayrton Senna. Coisa que não aconteceu muito no de Pelé. Pelé foi uma coisa mais popular, até porque Pelé foi um grande atleta, né? Atleta do século e tal. Essa convivência de Ayrton Senna com o mundo político, governamental, social do mundo, você acha que foi bem aproveitado ou que foi subutilizado? Porque a gente nunca ouviu falar de Ayrton Senna participando da vida política. Eu nunca vi nenhuma declaração dele a respeito de política no Brasil. Ele viveu à margem disso, parece que o mundo era outro, a coisa dele era mais internacionalizada. Qual foi o perfil que você fez de Ayrton Senna na política? Se houvesse hoje Ayrton Senna eleitor, cidadão eleitor, você acha que nessa polarização Flávio Bolsonaro e Lula, você acha que ele votaria em quem? Olha, alguns podem até pensar que é difícil lhe responder. Eu não acredito. Porque ele foi muito politizado. Da forma com que ele trazia para nós brasileiros, naquela época de alta inflação, o prazer de mostrar que somos vencedores. Estamos ali no cockpit com a Ayrton Senna correndo junto com ele, levantando empunhando aquela bandeira. Era bonito, que era justamente um patriotismo, né, enorme. Muitos se falam que hoje ele seria de direita, né, por conta de sua estrutura familiar, financeira, etc. Então, tá aí uma coisa que a gente não pode afirmar. Mas os ideais políticos dele era que realmente existisse o cuidado com as crianças, principalmente. Está aí a prova do Instituto Ayrton Senna. Ele não se declarava justamente para não promover, de repente, algum tipo de divisão, né? Os torcedores dele, os fãs deles, seguirem a ideologia política dele. Então ele era muito respeitoso nesse sentido. É isso. Eu vou usar também da minha resposta. Como o próprio Lula disse, que pessoas que ganham mais salário mínimo têm dificuldade de votar nele, então eu acho que a Ayrton Senna não votaria em Lula, votaria em Flávio Bolsonaro, como é o meu caso. Ivan, eu quero agradecer sua participação conosco. Você realmente simboliza a parte mais bonita do Ayrton Senna. Você tem sustentado esse legado. A imagem do Ayrton Senna está incrustada na sua existência e eu parabenizo pela sua abnegação. Eu sei que você tem dificuldades enormes de manter essa estrutura, mas de qualquer maneira eu me sinto orgulhoso como itabunense de ver uma pessoa como você, né? Com suas crenças, com as suas abnegações, sustentando a bandeira que eu sei que não é fácil de carregar. Então, parabéns, querido, sucesso na sua caminhada e vamos usar o fã-clube do Ayrton Senna em Itabuna, que eu acho que é interessante você pensar em criar. Bom, eu só tenho que lhe agradecer sempre o espaço. Você é muito generoso nesse sentido, com as suas palavras também generosas, só me motivam a continuar nessa caminhada. E sim, quem sabe aí uma base do fã-clube Acelera Ayrton em Itabuna, né? Com certeza. É isso? Irmão, obrigado pela sua participação. Obrigado também a vocês que têm sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.